Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Uruguaiana, digníssimas autoridades presentes e representadas, senhores representantes do movimento espírita no Uruguai e na Argentina, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo ímpar de Henrique Pestalozzi, teve a ocasião de definir o Espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Não se trata, porém, de uma ciência convencional, porque as ciências acadêmicas trabalham com materiais palpáveis, podendo repetir a experiência tantas vezes quantas lhes aprouver. O Espiritismo lida com o psiquismo humano e, além da morte, cada qual preserva as características que lhe eram habituais, mantendo seu livre-arbítrio, a liberdade, portanto, de aceitar ou não qualquer convocação. Por isso mesmo, o Espiritismo é uma ciência de observação. Analisa os fatos, coordena-os e deles retira as conclusões de natureza ética e científica. Se algum dia, disse ele, a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, cabe aos espíritas abandonar esse ponto e seguir a ciência. Marchando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque tudo aquilo que a ciência informar, ele aceita, e desta forma é uma doutrina que se enraiza no cerne das ciências experimental. Porque o Espiritismo demonstra sobrevivência, ele tem características muito especiais. É uma filosofia de comportamento que explica quem é a criatura, de onde veio, para onde vai, porque sofre, quais as razões dos desafios a enfrentar. E ao mesmo tempo oferece uma psicologia de comportamento perfeitamente compatível com as normas da ética moral das diferentes nações. No que diz respeito à sua filosofia, o Espiritismo tem parâmetros, paradigmas e alicerça o seu pensamento filosófico na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados, servindo-lhe de suporte ético-moral o Evangelho de Jesus, conforme o incomparável mestre Galileu viveu e os seus primeiros apóstolos. Por consequência, além de ser uma ciência de observação, uma filosofia de comportamento, é também uma doutrina ético-moral de consequências religiosas, procurando restabelecer a pulcritude do Evangelho de Jesus, de maneira que a criatura humana possa iluminar-se interiormente, solucionando os desafios existenciais, enfrentando os problemas e os desaires, com alta resignação e coragem, mediante os quais torna-se portador de saúde integral.
Quando o Espiritismo diz que alicerça a sua crença em Deus, produz uma revolução, porque até o momento em que o Espiritismo apareceu, o conceito de Deus era humanoide. Equivale dizer que Deus era considerado um ser antropomorfo, caracterizado como alguém que tinha paixões, que elegia um povo em detrimento de outro, que cumpria determinadas emoções compatíveis com a criatura humana. O Espiritismo veio demitizar esse Deus ancestral e, de acordo com a visão da física quântica e ao mesmo tempo da astrofísica, deu-nos um Deus que a dimensão da nossa inteligência não pode abarcar. Por isso mesmo, até o momento em que apareceu o Livro dos Espíritos, a teologia, a teleologia, a filosofia, sempre interrogavam quem é Deus, e na pergunta já estava embutida a resposta, porquanto o verbete quem significa o homem que. Coube a Allan Kardec formular a questão de uma maneira correta, por ser ele um grande filólogo, conhecedor de 5 idiomas, que falava e escrevia corretamente. Merece ressaltar que, tendo ele nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, seus pais educaram-no na cidade de Yverdun, na Suíça, cantão de língua alemã, onde ele de tal forma celebrizou-se que traduziu Fenelon para o alemão com tanta beleza que Pestalozzi elogiou a obra como de incomparável qualidade. Allan Kardec, portanto, conhecedor profundo da língua francesa e dos referidos idiomas, interroga de uma maneira especial, conforme se lê na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta que foi dada pelos seres imortais é de uma abrangência incomum. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus, dizemos nós outros, a síntese das perfeições, o absoluto, a realidade única, não pode caber dentro de uma definição, porque definir é limitar. Se nós limitarmos Deus, ele deixa de ser o absoluto, deixa de ser o continente para tornar-se o conteúdo. Mas quando os Espíritos disseram que ele é a inteligência suprema do universo, dá-lhe a amplitude de natureza galáctica e é a causa primeira de todas as coisas, não limita. Allan Kardec, no entanto, não ficou satisfeito com a resposta e voltou à interrogação perguntando: que provas se tem da existência de Deus? E as entidades venerandas redarguiram em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito tem uma causa. Logo, examinai aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Essa resposta axiomática, de caráter transcendental, leva-nos inevitavelmente à compreensão de uma causalidade absoluta. Se todo efeito provém de uma causa, diz a física, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. A doutrina espírita coube a tarefa de apresentar uma doutrina de caráter religioso que não se circunscreve a teologias humanas,
há limites das paixões humanas, transcendendo o cotidiano das observações. Merece considerar que Sócrates e Platão asseveravam que existe o mundo das ideias. A Terra, no conceito socrático platônico, é o mundo dos efeitos. Por isso mesmo eles afirmavam que existem na criatura humana duas realidades: o não ser, que é a matéria que se aglutina e que se desagrega através do fenômeno biológico da morte, e o ser, que é de natureza transcendental, que vem do mundo das ideias e que depois do fenômeno biológico da morte volta ao mundo das ideias. A filosofia socrático-platônica precede o cristianismo 350 anos aproximadamente, quando vem Jesus e afirma da mesma forma que existe o reino dos céus. A nossa jornada na terra tem como meta alcançar a plenitude, porquanto uma existência, por mais longa que seja, sempre é muito curta depois que passa. A nossa trajetória de natureza material apresenta um instante no qual a energia que nos mantém dilui-se e, advindo a morte ao invés do aniquilamento, liberta a energia que somos a realidade. Allan Kardec então perguntou às entidades venerandas: e que é o espírito? Ao que eles esclareceram: é o princípio inteligente do universo, demonstrando que na criação existem duas ordens de princípios: o princípio material e o princípio energético, sendo que no campo da energia pode-se fazer ainda uma divisão: a energia estática e a energia dinâmica. A energia dinâmica é o ser pensante que somos nós, e é comovedor observar-se que aproximadamente 50 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, Albert Einstein, na sua notável teoria da relatividade do tempo e do espaço, terá a ocasião de dizer que a matéria é energia concentrada e a energia é matéria desagregada. Mas Albert Einstein vai mais além. Ele diz que a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é capenga. O Espiritismo surge como a ciência que vai iluminar a religião através dos fatos, como a religião que vai aquecer a frieza da ciência do laboratório, dando um sentido existencial. Logo, o conceito a respeito de Deus no Espiritismo tem um caráter cósmico, não se limitando a ser apenas aquele criador da tradição bíblica, que se refere à criação do mundo, sintetizada na criação do planeta terrestre. Quando nos recordamos, por exemplo, examinando a nossa Via Láctea numa noite de inverno como esta, e observando as estrelas, todos nós somos tomados de uma grande empatia e dizemos: eu sou capaz de ver milhões de estrelas, e nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5.000. Equivale dizer que nós somente podemos vê-las em número de 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Se alguém duvida, ao sair daqui, pode tentar contar. Mas se por acaso nós usamos um binóculo
poderemos ver 150 mil. Se por acaso nos utilizarmos de um pequeno telescópio, podemos ver 300 mil estrelas. E se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos vê-las em número de 30 milhões. Mas se por acaso nos utilizarmos do telescópio Hubble, que já terminou a sua tarefa e continua mandando fotografias para a Terra, nós podemos ver não apenas as estrelas, mas as galáxias. Sir James Jeans, astrofísico inglês, para dar-nos ideia da dimensão do cosmos, utiliza-se dessa imagem bastante singela. Tome-se um avião a jato e, percorrendo o universo ou o espaço com a velocidade de 1000 km/h, atirem-se 3 vespas e elas terão menos espaço para voar do que os astros na imensidão universal. E Sir James Jeans, examinando a nossa Via Láctea, assevera que ela é tão grande que tem no seu cortejo 200 bilhões de estrelas. Mas a nossa Via Láctea é ainda muito modesta, porque em nosso universo existem aproximadamente 100 milhões de galáxias maiores do que a nossa Via Láctea. E diariamente os chamados buracos negros absorvem verdadeiras galáxias, enquanto a criação infinita continua através das estrelas novas, gerando outras constelações. Então Deus está além das galáxias, fora do cosmos, e ao mesmo tempo é o hálito que vitaliza o universo. Por isso, o Espiritismo tem como ponto fundamental a crença em Deus, mas também na imortalidade da alma, porque Deus cria o espírito simples e ao mesmo tempo desataviado. Esse espírito simples e ignorante não tem conhecimento, é uma energia. Essa energia inicialmente aglutina as moléculas do reino mineral, onde dorme. Depois passa para o reino vegetal, onde desenvolve a sensibilidade e o sistema nervoso embrionário, que é a seiva. Mais tarde, transfere-se para o animal e passa a ser conhecido como alma, na qual desatam os instintos. E ao adquirir a humanidade, esse princípio espiritual desenvolve a inteligência, a razão, a consciência, o discernimento, mas não para aí. Logo mais desenvolve a intuição e adentra-se no período da angelitude, da arcangelitude, e a ver-se indefinidamente na direção de Deus, que é o infinito que nos aguarda. Logo, criado por Deus, o Espírito imortal. E o Espiritismo pôde provar essa imortalidade da alma através da mediunidade, faculdade da alma que o corpo reveste de células para poder decodificar a energia e favorecer o intercâmbio. Quando o corpo deperece, a alma se liberta e volta ao mundo causal. A sua existência na Terra está colocada sob 2 aspectos fundamentais: a fatalidade, o destino, o determinismo na linguagem espírita, e a maneira de atingir a meta, o livre-arbítrio. O nosso determinismo é a perfeição. Todos nós atingiremos a plenitude
O reino dos céus está ao nosso alcance, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, disse Jesus, se perderá, eliminando, portanto, a postura teológica do inferno. Mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar a dívida inteira, centilo por centilo, equivalendo dizer que nós somos construtores do nosso destino. Felicidade, desgraça, são os termos do binômio da vida. Se semearmos a uva, teremos o vinho. Se semearmos o cardo, teremos o espinheiral. Então a divindade concede-nos os recursos hábeis pelo nosso livre-arbítrio. Todos nós, portadores de equilíbrio mental, sabemos o que é certo e o que é errado. É Deus em nós. Os espíritos responderam a Allan Kardec que a lei de Deus está em nossa consciência. O que invariavelmente dizemos, a consciência é o juiz, é o advogado de defesa, mas é também o acusador, é o promotor público. De acordo com a nossa consciência, nossos atos são desencadeadores de experiências por vindouras. E nós, através desses atos, estamos construindo sempre. Quando nos equivocamos, retornamos, reencarnação, para reparar. Então a doutrina espírita tem duas posturas éticas: as provações e as expiações. As provações são testes de resistência moral, seus desafios que deveremos enfrentar como qualquer aluno, para poder demonstrar se conseguiu a aprendizagem escolar, é submetido a exames ou provas. Se por acaso ele se reabilitou, ele vai promovido, ou ele vai reprovado, permanecendo na mesma classe. Mas como não há punição, a divindade dá-lhe uma nova chance. E se ele perde essa chance, ele é obrigado a repetir a experiência. A provação, portanto, faz parte da vida de todos nós. Ninguém na terra que não na tenha. Todos nós somos espíritos em aperfeiçoamento, uns melhores, outros menos bons, uns mais adiantados, outros na retaguarda, mas todos no mesmo processo de evolução na direção do infinito. Mas digamos, por exemplo, que a nossa rebeldia, a nossa crueldade conduza-nos a atos arbitrários e hediondos, ao homicídio, ao adultério, à infâmia, ao suicídio, à depravação na promiscuidade, à drogadição. Nós desrespeitamos o patrimônio do nosso corpo. Nós agredimos a essência divina que está em nós e reencarnamos-nos numa expiação. São esses fenômenos teratológicos, aqueles que são cegos de nascença, que trazem deformidades de natureza intelectual, a idiotia, que apresentam as deformidades cerebrais, a microcefalia, ao mesmo tempo, aqueles que nascem sem cérebro, os anencéfalos, foram espíritos que agrediram a casa mental através de balas que dispararam no momento de revolta, pelo suicídio, e voltam com os equipamentos arrebentados para poder reorganizar-se. Castigo? Não. Amor. Reeducação. Nós verifiquemos que as nossas leis que são injustas para o criminoso, as penitenciárias que são, ou deveriam ser, de reeducação. Por isso mesmo, na linguagem jurídica, não se diz que ele é homicida, diz que ele é um reeducando.
está aprendendo a reeducar-se para ser útil na sociedade. Então nós dispomos da provação e também da expiação. Somente assim se explica a justiça de Deus, que a este fez idiota, aquele fez autista, a esse fez o intelectual, aquele portador de beleza física e mental, e a esse outro, as anomalias, as deformidades, as degenerescências, porque Deus é Pai de amor. Então o Espiritismo dá-nos uma filosofia ética de justiça. Se nós estamos sofrendo hoje, é relativo, não será absoluto. O sofrimento passa, ele não tem um caráter punitivo, ele tem um caráter de educação, porque aprendemos a obedecer às leis cósmicas e passamos a considerar-nos elementos úteis na construção da sociedade. Sendo imortal o espírito, a doutrina espírita conseguiu a mais notável façanha da filosofia: matou a morte. A morte não existe. A morte é um passaporte que nos leva para outra dimensão. É o veículo que nos transfere de um estado vibratório para outro. Eu tive a suprema honra de ver desencarnar minha mãe. Ela era uma mulher octogenária, portadora de um humor incomparável. Tornou-se espírita, analfabeta. Eu lia para ela as páginas do Espiritismo. Ela comovia-se até as lágrimas e dizia-me para ler mais e explicar. Quando minha mãe completou 80 anos, ela perguntou-me um dia: meu filho, você poderia perguntar aos guias espirituais se já de eu morrer? E eu lhe disse: mãe, aos 80 anos, é claro que já está perto de morrer. Mas por que a senhora deseja ter essa informação? E ela respondeu de maneira jocosa: meu filho, eu ainda não terminei de arrumar a mala para a grande viagem. Eu voltei à carga, mas já deveria ter arrumado. Ao que ela me elucidou: não, se eu estiver muito bem arrumada, Deus dirá: já que a velha está pronta, que venha. Eu então vou deixar uma peça ou outra para o último momento. Quando ela completou 86 anos, estávamos dialogando e ela perguntou-me: você poderia interrogar ao espírito Joana de Ângeles se já está perto o momento de eu viajar? Eu digo: mãe, eu acho até que Deus se esqueceu da senhora, porque já passou um pouco do prazo, 86 anos. Pergunte. Mas ela não vai responder, mãe. Pergunte. Se ela não responder, é outra coisa, mas cabe a você perguntar. Eu sou daquele tempo em que os filhos obedeciam os pais. Hoje os pais têm muito medo dos filhos. Então, por uma questão de princípio, eu perguntei. Não tenho hábito de fazer aos espíritos perguntas que a minha lógica pode responder, mas também não tinha coragem de mentir à minha mãe. Eu perguntei ao espírito Joana de Ângeles: a senhora me perdoe, mas ela é minha genitora. E ela mandou perguntar se está próximo de desencarnar. Para minha surpresa, o espírito mentor me disse: informe a Ana, que era o nome de minha mãe, que está próximo, que ela trate de colocar as últimas peças na mala, porque em pouco tempo viremos buscá-la. E eu fiquei naturalmente constrangido de dizer. Ela me olhou nos olhos, porque era daquelas mães que conheciam os filhos. Na atualidade, isto é um fenômeno mais raro. Ela me olhou nos olhos com os seus olhos verdes e me disse: que respondeu Joana de Ângeles? Eu disse: mãe, você não vai mentir. Primeiro, porque será um erro grave. Na sua idade você não pode mentir. Foi no ano de 72.
Ademais, eu desejo saber. Eu disse, bem, Joana de Anjos disse que está mais ou menos próximo. Quantos dias? Eu disse, mãe, isso não é título bancário, que tem o prazo. Quantos dias? Ela disse, muito em breve. O que é que você interpreta por muito em breve? Eu digo, bem, uma coisa que oscila de 10 dias a 30 dias. Ele disse, muito bem, meu filho, eu vou colocar os últimos paninhos e deixo para você fechar a mala. Ela foi acometida de uma pneumonia e naturalmente foi necessário ser entubada. Quando estava praticamente recebendo vida artificial, ela olhou, me sorriu, fez um pré-coma. O médico desentubou-a. E logo depois ela abriu os olhos verdes como duas esmeraldas e me disse, meu filho, seu pai, seus irmãos, nós éramos 13, 8 deles estavam desencarnados, estão aqui me esperando. E Nair, uma irmã minha que se houvera suicidado no ano de 1939, 33 anos depois, dizia-lhe, venha mãe, diminuir a minha angústia, atender a minha aflição, venha, eu me vou, meu filho, mas assim que eu me recupere, eu retornarei. Então emocionado eu disse, mãe, não volte, a sua vida foi um sacerdócio de amor, a senhora exerceu um messianato de abnegação, não volte mais. Os espíritos dizem-me que está reservado para a senhora um lugar de felicidade. E ela disse, meu filho, que felicidade pode experimentar uma mãe, estando no paraíso e sabendo que seus filhos continuam na terra chorando e sofrendo, enquanto você e suas 2 irmãs, mais velhas do que eu, estiverem aqui, eu estarei ao lado, para participar das suas alegrias, para chorar com as suas lágrimas, para interceder a Deus por vocês. Eu voltarei, meu filho, até logo. Fechou os olhos e eu via desprender-se da matéria, primeiro os pés. O fenômeno de desprendimento começa pelas extremidades, particularmente terminais, e logo depois ela flutuou no ar, com uma ligação entre o seu cérebro e o cérebro carnal, que é chamado o chakra coronário. Não como nós vemos em determinadas alegorias, é exatamente este último vínculo que os espíritos diluem, permitindo ao espírito a total liberdade. Então via sobre o corpo com essa ligação, e vi quando os espíritos trabalharam neste fulcro material, e aquele liame de luz penetrou, ela flutuou em uma nova gravidade. O espírito mentor colocou-a de pé, e ela logo recobrou a consciência, olhou-me, percebeu que eu havia, então seus olhos nublaram-se de lágrimas. Quando ela estava na terra, eu costumava contar-lhe a vida dos grandes mártires e dos grandes santos, particularmente Santa Teresa d'Ávila e São Francisco de Assis. E eu lhe contava que São Francisco de Assis, certo dia, recebeu a visita de Frei Leão, que era seu confessor. E Frei Leão disse-lhe, meu pai, eu desejo colocar-vos um problema. Eu conheço um homem que tem um jumento. Este jumento tem lhe sido fiel, mas ele é tão perverso com o jumento, que o jumento está doente, cambaleante, e ele exige que o jumento submeta-se-lhe. Eu já não tenho argumento para tornar o coração deste homem mais generoso. E São Francisco, que estava morrendo, disse, então, traga-me este rebelde até aqui. Quem é ele? Frei Leão disse, sois vós. Vós tem
tendes em vosso corpo o vosso jumento. Esse jumento vos tem conduzido há mais de 40 anos. Está debilitado e vós exigis dele mais energias que não tem mais. É impiedade para com o vosso jumento. Então diz Celano, o autor da melhor biografia de São Francisco, ele passou as mãos no corpo ao quebrado e disse: ó, meu jumentinho, perdoe-me, meu doce e nobre jumentinho, perdoe-me. Eu contava a minha mãe e ela comovia-se. Naquele momento, o espírito Joana de Ângeles disse-lhe: Ana, olha o seu jumentinho. Ela colocou as mãos e, talvez pela herança atávica do catolicismo, ajoelhou-se. E olhando para o corpo, ela disse: Deus te abençoe, meu doce jumentinho, que me carregaste sem queixa, sem nenhuma reclamação, por 86 anos. Então ela foi levada para o mundo espiritual, deu-me a Deus, acompanhada por meu pai e por alguns dos meus irmãos. 12 dias depois, eu estava proferindo uma conferência na cidade de Castro, no Paraná, e o tema que me haviam dado era provas científicas da imortalidade da alma. Eu estava emocionado falando sobre as provas da pesquisa de laboratório, quando me virei, ei-la, a menos de 5 metros. Ela estendeu-me as mãos e disse-me: meu filho. Eu voltei. Ela estava vestida com um tecido que eu lhe houvera oferecido quando tive o meu primeiro salário. Lembra-se? Eu comovi-me, senti a garganta túrgida. Ela então me disse: fale, meu filho, cante a imortalidade da alma, diga que ninguém morre. A saudade dos seres queridos será preenchida mais tarde no reencontro. Diga a todos aqueles que hoje choram que trabalhem pelo bem, em memória dos que partiram. A morte é um engano, só existe vida. Então a prova da imortalidade da alma deu o Espiritismo, confirmando a ressurreição de Jesus Cristo. Só houve a ressurreição porque houve a morte. Sem a morte não existe a glória solar. É necessário que haja um anoitecer para que a madrugada irise a natureza de luz e de beleza. O terceiro item é a comunicabilidade dos espíritos. Eles sempre comunicaram-se com as criaturas humanas, em todas as épocas, desde as mais recuadas. Nos estudos da paleontologia, encontram-se referências fósseis, demonstrando que o homem primitivo, do período paleolítico, já acreditava na comunicabilidade dos espíritos das cavernas. As pinturas rupestres falam da imortalidade e da comunicabilidade da alma. E nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus as mais belas referências, de tal forma que ele foi chamado o Senhor dos Espíritos. A sua vida foi anunciada pelos seres imortais através dos profetas. Ele próprio comunicou-se com as várias entidades, procurando demonstrar o seu poder sobre aqueles que eram inferiores e a sua superioridade diante dos pais da raça, Moisés e Elias. E depois da sua morte retornou e prossegue retornando. É técnica a informação de que uma das últimas aparições de Jesus
teria acontecido no ano de 1950 ao Papa Pio XII, por ocasião daquele ano santo. O Papa Pio XII, o antigo cardeal Eugênio Pacelli, que se comunicara com o espírito do Papa Pio X, referir-se-á na sua homilia que Jesus lhe houvera aparecido naquele dia do ano santo para proclamar às criaturas humanas a paz, a concórdia. Pessoalmente, não tenho a menor dúvida. Então agora a reencarnação é o grande postulado da doutrina espírita, demonstrando a justiça divina, e é a psicologia que vem afirmar a legitimidade da reencarnação. As enfermidades de natureza degenerativa, as doenças infecto-contagiosas, os transtornos da emotividade, as psicoses profundas, sempre têm gênese na criatura orgânica, diz a medicina tradicional materialista. Ao Espiritismo coube a tarefa de dizer que não existem doenças, existem doentes. Tese defendida pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde assevera que as pessoas são predispostas às doenças, nas quais as bactérias, os germes, os micróbios em geral, com os vírus, conseguem as infecções. O Espiritismo advoga que as nossas doenças procedem da alma. E hoje, graças à terapia de vidas passadas ou existências passadas, prova e demonstra que na loucura, na grande psicopatologia da loucura, há interferências espirituais, as obsessões, sejam no transtorno do pânico, no distúrbio da área da afetividade bipolar ou depressão, na esquizofrenia, no autismo, na hebefrenia, no catatonismo. Sempre há uma ingerência de um ser espiritual que desencadeou a problemática ou que a vem piorando. E o Espiritismo, que apoia a ciência médica e não veio para competir com ela, através de uma terapêutica alternativa, a terapia bioenergética, os passes, a água fluidificada, a psicoterapia do otimismo do Evangelho, as reuniões de desobsessão, conseguem libertar as criaturas das amarras tormentosas das aflições. Por isso que a doutrina espírita tem como fundamento a reencarnação. E na pluralidade dos mundos habitados, pergunta Isaac Asimov, o grande astrônomo russo, como conceber-se que neste universo de tanta pulsação somente a Terra fosse habitada? Qual o privilégio? Se se fizer uma análise a respeito das condições atmosféricas prováveis em nossa Via Láctea, 3% dos planetas teriam as mesmas condições mesológicas da Terra, proporcionando a habitabilidade semelhante a nós. Ora, 3%, o que daria aproximadamente 6 bilhões de planetas. Mas como a vida não é somente física, ela se expande no universo, é óbvio, e estão de acordo os mais modernos cientistas, que haja vida de outra forma em diferentes estágios do universo. Se por acaso nós não conhecêssemos as brânquias e a traqueia, não poderíamos conceber que houvesse vida subaquática, que houvesse seres que respirassem na intimidade das águas e fora delas. Graças a equipamentos especiais, nós, que temos apenas a câmara pulmonar,
Da mesma forma, de acordo com a constituição de cada astro, haverá vida dentro desses padrões. Por fim, o último item é a crença no Evangelho de Jesus. Jesus, quando se aproximava o fim do seu ministério, viajava na direção de Jerusalém com os companheiros e anunciou que deveria viver agora o momento máximo do holocausto. Então os amigos ficaram assustados e disseram-lhe: mestre, não nos deixes órfãos. E João Evangelista anotou no capítulo 14, versículos 14, 15, 16, 25, 26: eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado, que ficará convosco até a consumpção dos séculos. Para nós, esse Paracleto, o Espírito de verdade, este Consolador, são os Espíritos que desceram e revoaram da terra no fim do século XIX, a partir de 1848, na cidade de Hydesville, na América do Norte, quando as irmãs Fox mantiveram contato com mais além, até aqueles dias monumentais da Europa, na França, quando governava o imperador Napoleão III e a jovem imperatriz espanhola Eugênia, e Allan Kardec publica, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Os seres espirituais dizem: vimos como outrora repetir as lições do Senhor. E ainda numa bela página do Espírito de Verdade, ele diz que vem consolar-nos das aflições. O Consolador chega no momento da grande transição cultural. É curioso notar, meus amigos, que no dia 31 de março de 1848, em Londres, Karl Marx apresenta o seu Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista, o eminente economista russo propõe o materialismo dialético. Naquela mesma noite na América do Norte, com a diferença de fuso horário de 5 horas, os espíritos vêm dizer que a vida continua, matando o materialismo de Karl Marx. Logo depois, o Espiritismo fala da evolução das espécies. Em 1857, 2 anos após, em 1859, Charles Darwin apresenta a sua teoria evolucionista, o princípio da evolução vegetal e animal, as diferentes mutações, demonstrando a excelência do Espiritismo. Então o Evangelho de Jesus volta na frase da caridade. Allan Kardec estabelecerá que não é fora desta ou daquela religião que está a perda da alma. É fora da caridade que não há salvação. A caridade é o amor na sua expressão mais elevada. Jesus havia estabelecido que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Apenas um mandamento eu vos dou, que ameis a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. A moderna psicologia, as doutrinas terapêuticas da atualidade asseveram que aquele que ama não adoece. Ele pode ter doenças transitórias, mas ele não será um doente permanente. O amor deixou de ser uma condição teológica, um sentimento de afetividade, para ser terapêutico. E recomendo os maiores terapeutas da atualidade
da cancerologia, da cardiologia, nas problemáticas emocionais. Ame-se. Procure desenvolver a sua autoestima. À medida em que você amar-se, dilatam-se os horizontes da vida. E nós descobrimos o alto amor. Passamos agora a libertar-nos da culpa. Tiramos de nossa mente o flagelo das autopunições. É fascinante notar este momento da neurociência, quando cientistas americanos e europeus pediram ao presidente George W. Bush e ao Congresso americano que considerassem a década 1990-2000 como a década do cérebro. O que foi considerado? Porque daqueles 10 anos, a ciência entendeu mais do cérebro do que em toda a história da humanidade. E foi nesse período que 2 cientistas da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, descobriram uma coisa curiosa. Eles não são religiosos, não têm uma filosofia de vida, são cientistas. Eles descobriram que quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando não guardamos mágoas, quando não temos ressentimentos, quando não temos a ira, o nosso cérebro, que produz 63 substâncias diferentes, chamadas neuropeptídeos ou neurocomunicações, são elas, essas partículas de aminoácido que permitem a comunicação cerebral. Eles disseram que aqueles que amam produzem uma substância energética semelhante ao fóton. Como o fóton é uma partícula que aglutina as moléculas, esse fóton é absorvido pelo sistema nervoso central, que encaminha para as glândulas endócrinas, que direciona para o sistema imunológico. E aqueles que amam não adoecem, eles adquirem resistência imunológica. Mas aqueles que odeiam, que têm inveja, ciúmes, mágoas, sentimentos negativos esses, o cérebro também produz uma substância diferente, semelhante ao elétron, partícula subatômica. E o elétron destrói, afasta as partículas. O sistema nervoso central absorve, manda para as glândulas, que manda para o aparelho imunológico, e o indivíduo fica doente. Então nasceu uma ciência que foi denominada como psiconeuroendócrino-imunologia. A mente transmite para o sistema nervoso, que transmite para as glândulas, que transmite para o aparelho libertador, e nós teremos saúde ou teremos doença. Então nós voltamos ao amor, que é a base da vida. Aquele que ama carrega um tesouro. Aquele que ama traz Deus dentro do coração. Então a doutrina espírita é profundamente cristã. Ela não tem teologia, não tem um culto sacerdotal, não tem líderes. Os seus líderes são aqueles que se apagam no anonimato do trabalho. Não existem superiores nem inferiores, senão, como disse Allan Kardec, uma aristocracia moral. Conhece-se o espírita pelo esforço que ele empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. Isto é o Espiritismo, a terceira revelação, a doutrina que um dia vai interferir em todas as religiões, dando-lhes aquilo que lhes falta, sem prejudicar a sua estrutura, ampliando o seu campo de percepção. Qualquer doutrina religiosa diz a alma imortal, e o Espiritismo prova através da comunicabilidade dos espíritos. Aliás, o Papa João Paulo II teve a ocasião de declarar em 1992, na Catedral de São Pedro em Roma,
que os espíritos comunicam-se. E o cardeal Concetti, em uma grande entrevista ao jornal da Cúria Metropolitana de Roma, o Observatório Romano, disse: aqueles que recebem os santos, entre aspas, devem ter uma vida pura, nobre, dedicada, para serem dignos de transmitir a mensagem dos mortos. Mas o Papa João Paulo II também fez uma declaração comovedora e espírita, ipsis verbis. Nas minhas prolongadas reflexões, cheguei à constatação que o céu e o inferno não são lugares geográficos, são estados de consciência. O Espiritismo, desde 1865, quando Allan Kardec publicou O Céu e o Inferno, diz: são estados de consciência. A consciência de culpa vive no inferno, a consciência de paz vive no reino dos céus. Mas eu gostaria de sintetizar tudo isto em uma bela narrativa ditada pelo espírito Humberto de Campos ao venerando médium Francisco Cândido Xavier, que narrarei ao sabor da própria emotividade. Ele conta que na quadra primaveril, um homem de rara beleza estava sentado na escadaria do templo de Salomão. O sol de plumas douradas recolhia o seu leque de luzes, quando uma jovem mulher, portadora de beleza sensual, passando por ali, viu aquele homem e fascinou-se. Havia nele uma beleza angélica, os cabelos longos, da cor do mel ou do latão sujo, caíam-lhe até os ombros bipartidos. A barba abundante descia-lhe até o tórax. Os dois olhos eram dois pedaços de céu azul. E a jovem meretriz, acostumada ao jogo das paixões, deteve-se diante daquele homem e disse-lhe: Nazareno, pois que ele o era, e estava com as características da cidade natal, Nazaré. Eu quero convidar-te para que hoje vás à minha casa. Eu estou de aniversário. Eu sou uma vendedora de perfumes. Os homens dizem que o meu colo recende o aroma das flores de Séforis e que os meus lábios têm o sabor do mel. Hoje eu estarei dando banquete. Eu resido naquela vila ali ao lado do templo. Desejo convidar-te para que sejas o meu hóspede especial. Quero dizer-te uma coisa: hoje eu não aceitei clientes. Recusei um sacerdote do templo, um príncipe e um legionário romano. Tu irás? O homem estranho contemplou aquela jovem mulher, bonita e perturbada, e disse-lhe: hoje eu não posso. Oh, Nazareno, eu não fui muito clara. Eu quero dizer-te que tu és o meu convidado e eu não te cobrarei nada. Gostaria que estivesses no meu banquete. Eu colocarei uma escrava núbia para bailar desnuda diante de ti. E lavarei os teus pés, que estão sujos do pó. Tu és um estrangeiro, porque eu noto que as tuas alpercatas estão gastas, e tu trazes a marca dos caminhos. Pois eu lavarei os teus pés em uma bacia de prata com perfume de nardo, e enxugá-los-ei com os meus cabelos. Tu virás? Ele olhou-a e, sorrindo melancólico, disse-lhe: perdoe-me, mas hoje eu não posso. Oh, Nazareno, como me farei entender?
e não a tornou mais desventurada. Tu virás? Ele levantou-se, olhando para a jovem, ele disse: não posso. Ó Nazareno, quero dizer-te que eu assim procedo porque te amo. Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama. Eu te amo, Nazareno. Vem. Mais tarde, um dia que não está longe, eu atenderei o teu chamado. Não voltes. Se não vieres hoje, não voltes nunca mais. Eu sou mulher que não tem futuro. As minhas arcas estão abarrotadas de ouro, mas eu sou uma pecadora. E dia virá que me colocarão no poste e me apedrejarão até a morte. Então não venhas mais. E a mulher revoltada desapareceu na esquina do templo. 2 anos depois, era o mês de Nisan, abril, maio em Israel. A primavera dava gargalhada de rosas, havia o suave perfume de lavanda no ar. Um homem belo como o amanhecer estava diante do poço de Betesda, quando dele se acercou uma mulher veneranda e disse-lhe algo ao ouvido e perguntou: tu virás? Sim, eu irei contigo. É ali, Senhor, naquela caverna. Atravessaram a ravina. Ele fechou os olhos por causa do claro escuro, estendeu as mãos e, escutando o gemido, ele foi na direção daquela melopeia triste. Seus dedos entraram numa cabeça úmida de pus, os cabelos largavam ao contato. Ele abriu os olhos. Então um corpo apodrecido, que estava recurvado sobre si mesmo, começou a gritar: que vieste fazer? Se vieste comprar perfume, já não tenho para vender, foge. Se vieste por compaixão, deixa-me morrer em paz. Eis o que fizeram com meu corpo. Tenho lepra, deixa-me morrer. Não posso. Um dia tu me chamaste e eu te disse que te atenderia. Eu aqui estou. A mulher reconheceu aquela voz, limpou os olhos, que eram 2 feridas purulentas, olhou para ele e disse: ó Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei 2 anos, coloquei uma lâmpada na minha janela, para que ela iluminasse o caminho da noite, para que tu viesses, e tu não voltaste nunca. Agora é tarde demais, eu já não tenho corpo para dar-te, deixa-me morrer em paz. Não posso. Tu me chamaste, eu disse-te que viria. Curvou-se, ergueu-a nos seus braços fortes e juntou-a ao tórax magro e saiu na direção do dia. A mulher envergonhada cobriu os olhos e os lepromas da face. Ele então tirou-lhe a mão e, olhando-a, recordou-se do diálogo em Jerusalém e disse-lhe: perdoa-me, mas eu te amo. Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. Abraçou-a e saiu na direção do dia com a mulher morta no seu regaço. 2000 anos depois, ele volta neste momento de decomposição moral da sociedade. Durante muitos séculos nós dissemos: vem, nós te damos ouro, tapetes persas,
Nós te damos candelabros ajaezados de gemas. Nós te damos catedrais. Vem, Senhor! E Ele diz: um dia. E agora, quando nós estamos esmagados por conflitos internos e por dores externas, Ele volta e diz suavemente: vinde a mim, todos vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomar o fardo de Jesus é o amor. Ser brando de coração é dar-se uma nova chance. Então levantemo-nos das nossas aflições e sigamos dizendo: ah, Senhor, como eu gostaria de contribuir em favor da felicidade universal. Eu gostaria, Senhor, de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, da impossibilidade de ser uma galáxia, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, diminuindo a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu queria ser um trigal maduro para de pleu repletar a mesa da humanidade. Mas na minha necessidade, se eu não lograr, eu te quero rogar para ser um grão que, caindo no chão, se transforme num milhão e enriqueça da humanidade a mesa com a dádiva do pão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas como não vou conseguir, eu te venho pedir para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis avancem na conquista da multidão. Eu queria ser uma escada que levasse o herói ao seu fanal. Mas se eu não puder, deixa-me ser o primeiro degrau. Queria ser um pomar de frutos maduros, para atender à fome da terra. Mas na pequenez que minha alma encerra, se eu não puder lograr, então deixa-me ser a árvore generosa que projete sombra no chão, para que alguém, quando passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá. E se ele me perguntar: quem és tu? Ele possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. E lado a lado eu possa dizer: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, escritor, declamador, artista, para cantar a tua beleza, a tua magia. Porém me falta o estro, a música, a harmonia. Então só te posso dizer: Senhor, muito obrigado porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.